Para mim é uma dupla alegria estar aqui hoje. Em primeiro lugar, pela organização do evento, que já é tradicional, já entrou no nosso calendário de eventos do direito tributário em Minas Gerais. E, em segundo lugar, porque não havia um momento melhor, não é, para minha presença num evento em que eu possa ter a honra aqui de render, né, as minhas homenagens ao professor Eduardo Maneira. Foi professor de muitos, é professor de muitos ainda, né? Certamente ainda será, mas foi o meu professor de advocacia, né, numa oportunidade incrível, e isso para mim, né, teve uma importância bem significativa, tanto na minha formação como advogado, como na minha formação em geral. Bom, o tema que me coube, não é, foi discorrer sobre as relações existentes entre o processo e o direito tributário. Eu confesso que eu alterei, não é, unilateralmente um pouco o tema, depois que informado sobre a formação um pouco mais plural, não é, dos estudantes que aqui estão, não é? E, portanto, em face de, né, nós temos aqui alguns estudantes do curso de administração, de contábeis e de direito, eu resolvi abordar alguns temas também relacionados ao processo e ao direito tributário, mas que possam ser de uma certa importância, não é, para a vida desses outros profissionais que aqui estão. Por isso eu peço um pouco a licença para os estudantes de direito, em eventualmente simplificar alguns aspectos que poderiam ser, obviamente, abordados de uma maneira talvez um pouco mais técnica e também mais profunda. Mas, bom, esses temas todos foram escolhidos a partir da experiência profissional que tenho e também a partir de algumas perguntas muito frequentes feitas por discentes, não é? Tanto das disciplinas jurídicas quanto, eventualmente, em cursos, não é? que às vezes nós participamos em outros ramos. E por isso, não é? Só que antes de fazer essas abordagens desses temas práticos, eu acho que é importante, não é, que nós estabelecemos alguns pontos de partida, não é, básicos para alguns estudantes de direito, mas nem tão claros assim para os estudantes dos outros cursos que aqui estão. O primeiro desses pontos, não é que a gente tenha uma noção clara do que é o processo e para que ele serve. Não é? Todos os senhores aqui já ouviram falar em processos judiciais, é óbvio, mas não tem, às vezes, uma ideia clara do que é um processo. Não é? Um processo, senhores, é um procedimento, não é, que deve ser desenvolvido em contraditório entre as partes que estão dentro daquele processo, para que, ao final, nós tenhamos um provimento estatal, que nada mais é, em termos mais simples, do que uma sentença. Não é? Portanto, não é muito difícil imaginar que é muito importante para que o processo se desenvolva bem o respeito a esse princípio basilar e central que lhe caracteriza, que é a ideia do contraditório, a ideia de que as partes que ali estão em conflito, que levaram aquele conflito ao Poder Judiciário, elas tenham as mesmas oportunidades de agir, de se manifestar, não é? E de apresentarem os seus argumentos, as suas provas, testemunhas, para que, ao final, haja a decisão judicial. Não é? Bom, agora, o que pouca gente que não é da área jurídica sabe é que existem vários tipos de processo. Não é? É que, dependendo do tipo de partes envolvidas,
envolvidas, dependendo do tipo de decisão judicial que se busca, dependendo da extensão dos efeitos dessa decisão, nós iremos escolher entre as várias formas, entre as várias ações disponíveis para que sejam manejadas aí pelos advogados. E o que nós vimos nos últimos anos é um excessivo aumento na complexidade e na formalização do processo, em detrimento da própria discussão sobre o direito material envolvido ali naquela questão. Eu costumo dizer aos meus amigos que dão aula de processo que quando tem professor demais de processo e quando tem livro demais de processo, já mostra que a coisa deu errado. A coisa já deu errado, já. Tá certo? E por quê? Porque nós não podemos nunca perder de vista a razão última da existência do processo, que é permitir que o Estado possa conhecer um conflito e possa se manifestar sobre esse conflito de uma forma clara. O processo ele não serve para que as pessoas percam os seus direitos pelo descumprimento de uma formalidade banal. Quantas ações judiciais, senhores, não têm o mérito analisado e decidido simplesmente porque a marca da autenticação do banco ficou borrada? Se a marca ficou borrada, as custas judiciais que devem ser pagas para que haja um possível recurso, elas não poderiam ser aceitas e, portanto, o judiciário simplesmente deixa de analisar uma questão, ainda que analisar de novo. Há casos que beiram, senhores, o ridículo. Algum tempo atrás eu vi um caso de direito do trabalho, em que não é a minha área, mas enfim, em que o judiciário se negava a analisar o caso porque não houve a descrição dos dados do representante legal da empresa na procuração. A empresa que deu a procuração teve todos os seus dados escritos, bonitinho, tudo lá. Só que o sócio que assinou só colocou o nome dele. Ele não disse que era brasileiro, se era ou não casado, dado muito importante para o judiciário, saber se o sócio, enfim, a pessoa jurídica que está discutindo era casado, não era, o CPF dele, mas aí alguém pode me dizer, mas como eu sei que a figura que assinou lá é o sócio? Olha, no contrato social tem todos os dados dele, que é o próximo documento que fica junto ali com a procuração. Eu estou dizendo esses dois exemplos, nós poderíamos aqui dar muito mais do que esses dois exemplos, aqueles que já advogam sabem bem disso, ou que já fazem estágio, nos quais a ideia de se discutir a questão jurídica posta, ela é simplesmente abandonada em prol de uma análise formal, fria e sem sentido de alguns requisitos jurídicos, que são formais, que não dizem respeito à questão de direito que está sendo discutido. Isso faz com que o processo nos últimos tempos tenha se tornado, em verdade, o ator principal das questões que são colocadas ao Poder Judiciário. Obviamente, não é esse o sistema jurídico que nós almejamos, não é esse o sistema jurídico que nós queremos. Mas, enfim, a minha ideia aqui foi trazer alguns exemplos nos quais essa relação entre o direito tributário e o processo é importante para o dia a dia de vocês. E, dando continuidade a essa tarefa, eu trouxe alguns pressupostos de aplicação no direito tributário que se relacionam com o direito tributário, ou seja, temas importantes
da aplicação do direito tributário em juízo, não é? Porque, em verdade, quem mais aplica o direito tributário, sem dúvida nenhuma, é o Poder Executivo. A administração pública, né, aplica a lei tributária em todo momento, em todos os seus atos. Não é? O Judiciário só faz isso quando é chamado, quando há, né, um conflito. E dentro desse conflito é importante que esses pressupostos aí sejam sempre mantidos pelo sistema brasileiro. O primeiro desses pressupostos é o afastamento, né, de um princípio muito importante que nós chamamos de solve e repete, que é o nome em latim. Eu não gosto de latim não, então vamos ao que esse princípio quer dizer. Esse princípio quer dizer, não é, que a discussão tributária, né, com base nesse princípio, ela exigiria, né, que o contribuinte adimplisse que ele pagasse, né, o tributo, para só então ir na justiça discutir aquele mesmo tributo. Esse princípio ele está, senhores, afastado, né, da aplicação do direito tributário nos sistemas democráticos como um todo. Né? No Brasil não há nenhuma exigência de que, para que haja uma discussão sobre um determinado tributo, não é, se ele deve ser pago ou não, né, não se exige que o contribuinte pague este tributo para que depois possa ir à justiça discuti-lo, não é? Mas e por que não pode ser assim? Não é? Por que uma empresa ela tem que ter sempre o direito, não é, de entrar com uma ação judicial sem a necessidade que tenha pago aquilo que ela quer discutir? Tem que ser assim porque quando alguém paga um tributo no Brasil, para que haja o ressarcimento desse valor, caso esse valor seja considerado indevido após o pagamento, não é? Esse contribuinte está sujeito, não é, na hora de receber de volta tais valores, a enfrentar o regime dos precatórios judiciais, não é, que é uma fila gigantesca de pagamento, não é, isso para aqueles entes políticos que pagam os precatórios, que não são todos. Não é? Nós sabemos de muitos municípios que simplesmente desconsideram, né, os precatórios, as dívidas dos precatórios que eles têm que pagar, e de muitos estados que fazem o mesmo. A União ainda paga, né? Eventualmente divide em 10 vezes e tal, tem um descontinho ali e tal, mas paga pelo menos. Não é? Ou seja, exigir que o contribuinte, para que possa discutir um tributo, tenha que primeiro pagá-lo, não é? Nós submeteríamos o contribuinte ao regime à fila dos precatórios, o que, obviamente, lhe causaria um prejuízo enorme. Além disso, nós temos outra questão muito importante, talvez mais importante do que essa. Não é? Não se exige que o contribuinte tenha que pagar um tributo para ir na justiça discuti-lo, simplesmente porque isso representaria, não é, uma vedação ao acesso ao Poder Judiciário. Não é? No sistema jurídico brasileiro, gente, como nos sistemas jurídicos das democracias ocidentais como um todo, não é, deve haver o acesso mais livre possível ao Judiciário. Não é? Exatamente para que os sujeitos de direitos, os cidadãos administrados, não tenham nenhum tipo de empecilho, de receio, de impedimento indireto que leve às lesões ou às ameaças, não é, de lesões aos seus direitos da apreciação ao Poder Judiciário. Quanto mais amplo for o acesso de todos ao Judiciário, mais será, não é, uma característica de uma democracia madura, não é, dentro, enfim, daquele Estado. Outra coisa muito importante quando a gente discute, né, a questão da relação do processo judicial com o direito tributário são os meios, né, existentes para que o contribuinte possa ir na justiça discutir algo, né, especialmente para que, enquanto dure
essa discussão, o contribuinte não seja considerado devedor daquele tributo. Isso é muito importante para as empresas, né? A empresa não é, portanto, obrigada a pagar o tributo se ela quiser discutir, né? Ela pode entrar com ações judiciais sem nenhum tipo de pré-requisito de exigência. Mas, simplesmente, o ajuizamento de uma ação judicial para discutir um determinado tributo não garante a esse contribuinte que quer fazer essa discussão judicial, seja uma pessoa jurídica, uma pessoa física, uma microempresa, enfim, não garante a ele que, enquanto dura a discussão judicial, ele não será considerado devedor daquele tributo. Então, portanto, há outro aspecto extremamente importante, que é possibilitar ao contribuinte que vá ao judiciário discutir um tributo, mas que, enquanto essa discussão ainda não tiver uma decisão definitiva, aquele contribuinte não seja considerado devedor e, portanto, não sofra os efeitos da mora. Que efeitos da mora são esses? Ora, se o contribuinte é considerado devedor de um certo tributo, em algum momento, ele será executado, o fisco irá, portanto, mover uma ação para que possa receber aquele tributo do qual o contribuinte é devedor. Então, existe esse primeiro dado importante a ser considerado. Se o contribuinte simplesmente entra com uma ação para discutir o tributo, ele não impede que a Fazenda Pública possa executá-lo. Existe ainda outro dado, outro efeito extremamente importante nos dias atuais, que é, caso o contribuinte esteja simplesmente em mora, tenha apenas entrado com a ação judicial em ponto, o contribuinte não terá a certidão com efeitos negativos. A certidão que é positiva, no caso, existe o débito, mas ela pode ter os seus efeitos ou negativos ou positivos. Hoje em dia, essas certidões são extremamente importantes para a maior parte das empresas exercerem a sua atividade cotidiana. Se há alguns anos atrás, ou algumas décadas atrás, quem precisava de ter a certidão com efeito negativo era apenas aquelas empresas que contratavam com o poder público, hoje quase todas as empresas precisam da certidão com efeito negativo, ou porque elas prestam algum serviço para o poder público, que é a hipótese mais comum, mas ainda porque querem pegar empréstimos públicos, ainda porque querem se enquadrar em alguns benefícios fiscais, ou simplesmente porque suas parceiras comerciais exigem a certidão, pedem para que hajam os contratos, para que hajam, enfim, o negócio entre elas, que o contribuinte apresente a certidão com efeitos negativos. E, obviamente, se ele tem uma dívida, e se aquela dívida ela é exigível, o contribuinte não terá a certidão com efeitos negativos. Daí a importância da existência de determinados instrumentos que permitem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ou em outros termos, que simplesmente suspendem aquele débito que está sendo discutido. Notem vocês todos que o simples fato de o contribuinte entrar com ação na justiça não suspende a exigibilidade do débito. Isso é muito importante, principalmente para administradores entenderem, porque às vezes muita gente pensa, vou no escritório, entro com ação e pronto. Não é entrar com ação e pronto. Nós precisamos de obter do juiz, obter do judiciário a ordem para que o fisco suspenda a exigibilidade daquele débito. E a lei tributária, ela define que instrumentos são esses. Em regra, a liminar dada pelo juiz ou o depósito oferecido pelo contribuinte.
É muito importante ainda sobre esse aspecto, senhores, entendermos que, além do depósito em dinheiro, obviamente, não é, se o contribuinte deposita em dinheiro o valor do tributo que ele quer discutir, nada mais justo de que, até aquela discussão acabar, a Fazenda Pública não cobre dele esse tributo. Não é preciso ser nenhum estudante de direito ou profissional para entender a racionalidade que está por trás, não é, desse procedimento. Né? Agora, não apenas o depósito em dinheiro deve ter esse efeito, não é? Especialmente porque, para os empresários, né, depositar um valor em dinheiro muitas vezes alto, né, e deixar esse dinheiro lá quieto, é algo muito custoso. Não é? Por quê? Porque, em regra, os empresários precisam desses recursos de maior liquidez, né, para utilizar como capital de giro, enfim, para pagar empregados, os fornecedores e tudo mais. Especialmente quando temos em conta que os valores envolvidos em discussões tributárias, em geral, são valores expressivos. Né? Portanto, nenhum contribuinte, nenhuma empresa, né, acha muito agradável a ideia de depositar esses valores numa conta judicial, né, em que esses valores, né, ficarão presos, ficarão vinculados até o final da ação. Qual é a opção a essa possibilidade desse depósito? A opção, gente, nos dias atuais, né, as opções mais simples, são a fiança bancária. Né? O contribuinte pode oferecer, né, uma fiança bancária também para garantir, né, também usada aí no caso para suspender a exigibilidade do crédito, e também o seguro-garantia, embora nós tenhamos algumas decisões do STJ completamente fora do lugar, completamente fora do sistema, né, dizendo que o seguro-garantia não poderia ser oferecido para garantia de dívidas tributárias. E por que a crítica ao STJ? Ora, porque a União Federal tem uma regulamentação aceitando que o seguro-garantia seja dado, né, seja oferecido para suspender a exigibilidade do crédito. Então, se o credor, né, que discute com o contribuinte, ele tem uma regulamentação própria para aceitar, né, não é o STJ que deveria dispor em sentido oposto. Mas é muito provável que essa decisão também fique para trás e que o tribunal passe a enxergar esse problema com outros olhos, pois se até a União aceita o seguro-garantia, não tem o menor sentido no judiciário, né, por algum tipo de impedimento. E por fim, senhores, né, essa suspensão, né, do débito, né, para permitir que o contribuinte não seja executado até o final da ação, para permitir que ele, até o fim do processo, tenha o direito a obter, né, a certidão com efeitos negativos, ela pode ocorrer com base numa liminar, não é? Ou em antecipação de tutela, não importa essa diferença, porque ambos os instrumentos estão dentro do poder geral de cautela dos juízes, não é? Que pode simplesmente suspender aquele débito por considerá-lo numa análise que é preliminar indevida. É claro que o juiz se sente muito mais confortável em conceder a liminar quando há algum tipo de bem oferecido em garantia, especialmente bens que sejam considerados sólidos, né? Bens imóveis ou estoque de alguns produtos com alta liquidez, né? O que é muito improvável é que o contribuinte ele consiga, não é, suspender esse crédito oferecendo aqueles bens meio estranhos, né? A fazenda que fica lá no meio do Amazonas, que vale milhões de dólares, porque tem um parecer, pedras preciosas, né? Enfim, esses bens sobre os quais existe uma certa suspeita em relação à liquidez, ao valor, não costumam ser bem aceitos. E, por fim, outra questão que, enfim, me parece importante para os senhores, que eventualmente podem ter algum contato com ela na vida profissional, é quando o contribuinte está na posição de
executado. Ou seja, agora não se trata mais de o contribuinte querer discutir um tributo, né, antes de pagá-lo. Agora se trata da posição de um fisco exigir do contribuinte, né, um determinado tributo, e a única maneira de constranger o contribuinte a pagar alguma coisa é através da propositura de uma ação de execução fiscal. Né? Dentro do nosso sistema jurídico não cabem outras ações administrativas com a intenção de constranger o contribuinte a pagar. Né? Portanto, são raros os casos no Brasil em que se pode, por exemplo, apreender uma mercadoria ou um bem, né, do contribuinte para que ele seja levado a pagar um tributo, né, que tenha alguma relação com aquele bem. Né? Em geral, isso só pode ser feito quando as mercadorias ou os bens apreendidos não tenham o proprietário identificado. Né? Aí não há alternativa ao fisco, senão apreender aquilo lá. Porque se ele não consegue identificar de quem é, ele não consegue, né, nem saber de quem ele tem que cobrar. Em alguns casos, né, envolvendo importação, né, se permite a apreensão de bens. Mas, em regra, a apreensão de bens ela não pode ser usada no Brasil, né, como instrumento para coagir indiretamente o contribuinte a pagar alguma coisa. Né? Quando essa situação ocorrer, não é difícil que o cidadão se volte contra ela, em geral, através de mandado de segurança, sem muito segredo, um tipo de ação simples e que tem uma resposta muito positiva nesses casos. Mas, enfim, estando o contribuinte na posição de executado, é muito importante que essa execução se processe, né, através do meio menos gravoso ao contribuinte. Né? E nós vamos ver por quê. A primeira, né, exigência que, na minha opinião, deve haver, né, no trato com as execuções fiscais contra, portanto, o contribuinte, o cidadão, é permitir que o contribuinte ofereça bens para garantir essa ação de execução fiscal. Afinal de contas, ele só poderá, né, discutir em regra, né, oferecendo algum bem para garantir a dívida. Né? Existem casos excepcionais que dão outra palestra, aliás, que dão um dia inteiro de palestra, na verdade, em que eu dispenso a necessidade de apresentação de bens para que o contribuinte possa se manifestar. Né? São casos em que se pode usar o que nós chamamos hoje de exceção de pré-executividade, que é usado por todo mundo como uma panaceia também para resolver todos os problemas e tal, e a ideia não é muito essa. Mas, enfim, a regra geral do nosso sistema é que, não é, para que eu possa oferecer a defesa nas ações de execução fiscal, a execução fiscal tem que estar garantida. E o que isso significa no jargão jurídico? Né? O contribuinte tem que ter oferecido algum bem, né, que seja suficiente para saldar aquele débito que está sendo executado. Né? Nesse ponto, né, depois que ele faz isso, ele pode, então, apresentar a sua defesa numa ação que nós chamamos de embargos à execução fiscal, ou seja, em que se defende, em que se vai contra, né, o que está sendo exigido dele ali na execução fiscal. E o que nós vimos atualmente é que está havendo muita pressão das fazendas públicas, né, para que os juízes ordenem a penhora de dinheiro nesses casos, né, para que os juízes sempre tentem, né, fazer um instrumento, um tipo de procedimento que já é usado há muito tempo na Justiça do Trabalho, que é a penhora online, a penhora de dinheiro, né, que permite ao juiz simplesmente entrar no sistema do Banco Central e penhorar, né, os recursos que ele encontrar na conta bancária do devedor, seja pessoa física, seja empresa, enfim. Esse tipo de procedimento é usado há muitos anos na Justiça do Trabalho, mas ainda não é a regra na Justiça Civil, principalmente nas instituições tributárias. E nem deve ser a regra, por uma questão muito simples. Os valores, os
montantes envolvidos nas discussões tributárias em geral são muito superiores àqueles que são reclamados eventualmente por um trabalhador ou algo que o vale, né? Daí porque se lá na Justiça do Trabalho, né, a penhora online não é tão nociva assim à saúde financeira das empresas, em geral porque são valores individualizados, aqui no direito tributário a história já é outra, né? Portanto, nós devemos sempre preferir a penhora de cartas de fiança, de seguro-garantia, de bens imóveis, eventualmente de produtos em estoque, e deixar o dinheiro como a última possibilidade ou como a possibilidade que deve ser usada caso o contribuinte, né, se mostre desleixado com a ação da justiça, ou seja, caso o contribuinte citado da execução fiscal simplesmente não ofereça nenhuma defesa, não cumpra ali o prazo que ele tem para oferecer um bem em garantia ou algo assim, né? Portanto, o que deve ser feito, né, no sistema jurídico, eu creio que a doutora Cristiane vai abordar esse tema, é uma utilização subsidiária da ideia da penhora online. E, por fim, não é, haver sempre o que nós chamamos no direito de concessão de efeitos suspensivos aos embargos, né? Para quem não é do direito, de um modo muito simples, né? Ou seja, para que quando o contribuinte apresente a sua defesa, a execução fiscal fique parada até que haja uma decisão definitiva em relação à defesa apresentada por ele. Isso porque, não é, nos tempos atuais, várias pessoas, vários autores, vários procuradores da Fazenda, eles defendem, né, que essa ação de defesa do contribuinte, esses embargos à execução, não teriam o efeito de suspender a ação de execução fiscal. E que, portanto, né, eu poderia executar, né, o contribuinte, né, antes de saber, né, o resultado final sobre as suas alegações de defesa. Eu acho que se numa ação entre dois particulares é permitido, a regra é essa, né? Se eu tenho do outro lado do Estado, a regra não deveria ser essa, por inúmeras razões, especialmente porque a defesa do contribuinte só pode ser apresentada nesses casos quando há o oferecimento de um bem em garantia. Essas são apenas algumas questões básicas que podem, né, envolver o direito tributário e o processo, né? Eu simplifiquei um pouco essas questões numa tentativa, não sei se bem sucedida ou frustrada, não é, para que o maior número de pessoas possível pudesse aproveitar delas. E, claro, nos debates estou à disposição dos senhores. Encerro apenas, né, agradecendo mais uma vez ao José, a todos os meus amigos de mesa, a Rosara, ao Luiz, enfim, essa oportunidade, não é, de homenagear uma pessoa tão importante na vida de muita gente, e especialmente na minha, que é o meu amigo e professor Eduardo Maneiro. Obrigado. Agradecemos ao professor Rafael Frattari pela palestra, pela didática bem clara no tocante a essa interdisciplinaridade do direito tributário com o direito processual, uma verdadeira aula. Queria parabenizá-lo, professor Rafael Frattari, sempre com essa, né, eloquência que nos comove. Eu queria convidar, representando a Seminas, meu amigo Carlos, para entregar o certificado e a placa de homenagem, uma salva de palmas ao nosso